entanto, quem quer comprar hoje no mundo bauxita? Quem quer comprar bauxita? Ninguém quer comprar bauxita, todo mundo quer comprar alumínio. Por quê? Porque a conversão da bauxita em alumínio gasta toneladas de energia, quantidades assombrosas de energia. Temos aqui o Carlos Walter, que é estudioso desses assuntos da geografia. Então vejam que esta especialização que está em curso, com a derrubada do preço das commodities e dos nossos produtos de exportação, que torna a nossa economia, entre aspas, competitiva, ganhará um cenário político, econômico, em que a precarização será o movimento do capital. E frente a isso, eu creio que é um aspecto contraditório, eu tenho todo acordo aqui com o Marcelo, de que uma crise dessas proporções não é a parteira da revolução. Quem faz revolução é o povo organizado. E, portanto, a única possibilidade de nós sairmos dessa crise enfrentando a barbárie é pela auto-organização dos trabalhadores. E aqui nós temos um debate que eu gostaria de aprofundar nas perguntas, eu espero que tenham boas questões sobre isso, né, porque é uma reflexão de todos nós. Que desafios de auto-organização dos trabalhadores nós temos para fazer frente a uma crise desta magnitude? Uma última palavra. Eu vi um panfleto que nós vamos utilizar agora no dia 20. Dia 30, perdão, dia 20. Dia 30, não, na passeata dia 30. 14 horas na Candelária. 14 horas na Candelária, é importantíssimo que todos estejamos lá. No entanto, este panfleto caracteriza a crise como se fosse uma crise financeira. Veja que é a imagem dominante da crise. É a imagem que os setores dominantes estão nos empurrando. De que existe uma crise num braço podre do capitalismo, mas o capitalismo pode se recuperar pela hiperexploração, pela superexploração do trabalho para salvar a economia real. Então veja que esta imagem que os dominantes estão construindo pode ter o mesmo significado que teve a imagem neoliberal da crise dos anos 70. Eu creio que agora a batalha das ideias, a nossa responsabilidade coletiva dentro das universidades públicas, das escolas, etc., vai ser enorme para que nós possamos, em melhores condições, impedir que esta imagem de que temos que agora apertar o cinto, exportar o que for possível, saquear o que for necessário no país, é a única alternativa para nós sairmos da crise. Esta, entre aspas, saída é a saída da barbárie. E nós não podemos trabalhar nos mesmos marcos ideológicos que estão colocados diante de nós pelo capital e pelos intelectuais coletivos do capital que estão difundindo esta imagem da crise que já foi bastante bem pontuada aqui. E eu acho que nós podemos agora amadurecer e refletir um pouco coletivamente no debate. Boa noite, meu nome é Ari, sou diretor acadêmico Anísio Teixeira, Faculdade de Educação, nono período. Eu queria só tentar entender como se pretende fazer essa articulação entre a classe trabalhadora, né, que está na luta, né, por uma mudança, e, professor, me desculpe se eu estiver me pronunciando equivocadamente, os pobres de toda a espécie, ou seja, essa grande massa de miseráveis que nós temos no nosso país e que sempre estiveram à margem da nossa sociedade e hoje aumentaram num volume tal que não se veem como sujeitos de nada, apenas de receberem os Bolsa Família, esses projetos sociais que têm acontecido. Porque é essa grande massa que eu acho que teria condições de promover alguma coisa, mas eles não se identificam nem com a classe trabalhadora, porque a classe trabalhadora também não vê nessas pessoas uma força ou algo próximo. Olá, gente, boa noite, meu nome é Wallace, sou aqui da pedagogia, do coletivo Estudante de Construção e do pré-praxis. Levanta a mão aí, praxis. Aí, tudo bem? E eu estou vendo que, sobre essas questões, desde que eu entrei na faculdade em 2006, eu estou vendo que muito rápido eu vi que a gente já estava numa crise aqui, a educação de modo geral, a Faculdade de Educação e toda a UF já estava instalada
numa crise. Fui então no pré-vestibular, o pré-vestibular existe para reparar um problema de uma crise. Então eu queria fazer essa pergunta, como que vocês, à mesa vista, as medidas reparadoras, que, por exemplo, o pré é uma medida reparadora de uma crise que está instalada há muito tempo, que o Estado não garante essas questões, e saber um pouco sobre isso. Boa noite, meu nome é Luísa e eu gostaria de fazer uma pergunta ao Marcelo. Os papéis sem lastros, podres, são negociados pelos bancos, pelas instituições e vem a bolha e estoura. Os cofres públicos são abertos para os bancos. Isso é solução para a crise? E vou iniciar pela indagação, que é uma indagação que nós não temos, obviamente, respostas prontas, mas podemos já avançar em muitos aspectos pela reflexão acumulada nos últimos tempos, em relação à classe trabalhadora, que está mais organizada, né, em suma, já no mercado de trabalho, tem carteira, faz parte de sindicato, etc., e aquele conjunto de trabalhadores, de precarizados de toda espécie, que em geral constituem esse imenso, oceânico exército industrial de reserva que está na periferia das grandes cidades. De fato, aqui nós temos questões que são sumamente importantes para a esquerda, para os socialistas e para os comunistas. Eu penso que é impossível nós imaginarmos hoje um pensamento socialista que não dê conta desta problemática. É uma contradição em termos nós pensarmos em estratégias de luta socialista que não considerem a possibilidade e o protagonismo da ação política desses setores populares. Porque não é verdade que esses setores populares estejam inteiramente adormecidos, entre aspas, pelas políticas focalizadas. É verdade que as políticas focalizadas, uma miríade de seitas religiosas de todo tipo, são instrumentos poderosíssimos para operar o domínio. Poderosíssimos. Agora, há contradições, existem contradições poderosas nessas comunidades que fazem dessas regiões, hoje, em todo o país e no mundo, regiões de muito conflito social, de muita luta social, de muito embate social. Isso está particularmente evidente na forma como o Estado tenta ocultar o problema, digamos assim, transformando as favelas em estruturas que são muito parecidas com o que existia na África do Sul, na época em que o apartheid era oficializado neste país. Na África do Sul, a maneira como se controlava a mobilização dos movimentos da população originária, geral da África do Sul, era localizar os trabalhadores negros em bantustões. Bantustão é uma espécie de mini-estado nacional dentro de um país. Tem moeda própria, frequentemente a moeda própria, que só existe lá. Então você não tem o seu dinheiro lá, não serve para o resto do país. E você precisa ter um visto, um passaporte para entrar e sair do Bantustão para trabalhar. Você pode trabalhar fora, mas você tem que ter um visto que permite você circular pela cidade. O que está acontecendo hoje na periferia das grandes cidades? E de modo muito grave aqui no Rio de Janeiro, com choque de ordem, essa política que está em curso aqui, é a tentativa de constituir nas favelas cariocas os bantustões. São aparatos policiais que isolam esta região, cria-se a imagem de que são pessoas perigosas, particularmente jovens e negros, são pessoas potencialmente perigosas, e que, portanto, o aparato policial tem que ser sistemático e inclemente com esse setor. E dentro do Bantustão existem ONGs, igrejas para operar o domínio ideológico.